Bem, a proposta que eu venho apresentar agora é para fazer uma asa de borboleta, para fazer uma fadinha. Então, aqui eu vou passar depois no material de apoio de vocês o que vocês vão utilizar para fazer a asinha. No caso aqui eu trabalhei com tricoline branco, entretela termocolante e atrás Microsoft, mas pode ser utilizado feltro também ou qualquer outro tecido um pouquinho mais encorpado, só para dar estrutura na asa. A cor fica a critério de vocês. Então, o que a gente faz? Vai usar entretela termocolante, vai termocolar o tecido branco antes de pintar, tá, já, pessoal? Entretela, vai usar entretela aqui, aí termocola o tecido ao feltro. Depois que você passou a ferro, que já estiver colado as duas partes, nas linhas que estão desenhadas no molde, você vai passar uma costura à máquina. Não precisa ser um ponto muito pequeno, não. Pode ser um ponto de 3. Eu usei a largura de 3 aqui. Aí você vai passar ao redor de todo o desenho para fazer esse trabalho que tem aqui, ó, na asa, tá? Isso vai servir também de apoio para a hora que você for pintar, que é dentro desses espaços que a gente vai trabalhar a pintura. Eu trabalhei 2 tons como base, o clareador e o rosa bebê. Pode ser substituído também pelo tom rosa rostinho de boneca. Se você não tiver o rosa bebê, pode ser esse tom aqui, tá? O rostinho de boneca. Também dá certo. Aí eu trabalhei esses 2 tons como base. O que é a base? É aquela demão que vem primeiro, tá? No trabalho. Então, aqui, onde está o rosa, a base foi dada com o próprio rosa, porque ele é bem clarinho. Aí eu entrei com o rosa antigo para fazer esses detalhes aqui, tá? Todos esses detalhes. Então, é o matiz. No caso, você vai matizar com um tom mais escuro, no caso, eu usei o rosa antigo. Eu trabalhei com pincel chanfrado, com esses pincéis, desculpa, língua de gato que a gente mesmo prepara, pincel de cerda, tá? Conforme a tua habilidade, você pode trabalhar só com o número 16. Eu trabalhei com o número 16 a maior parte da asa. Apenas os detalhes que eu trabalhei com o pincel número 8, tá? Aí você vem, dá a base, vai trabalhando pedaço por pedaço. Eu comecei com o tom de amarelo, então eu passei a base clareador, entrei com amarelo melão e depois eu vim fazendo o matiz. Além do amarelo melão, eu utilizei o rústico para fazer o matiz, para dar um sombreamento em algumas áreas. Depois eu passei fiz todas as partes de amarelo. Aqui e aqui, além do amarelo, eu entrei com o rosa antigo. Nesse canto, matizei para cá. Nesse canto, matizei no sentido do contorno. Dos 2 lados, você vai tentar fazer a mesma coisa. Terminada a parte do amarelo, aí eu entrei com os tons de azul. Clareador de base, azul celeste, no contorno, matiz no sentido do contorno, trazendo só resíduo de tinta para cima, para ficar bem suave. Dos 2 lados faz a mesma coisa. Depois, trabalhei um pouquinho de azul aqui. Na hora que a gente estiver fazendo matiz aqui, já utilizando o rosa antigo, já utilizo o azul aqui porque a tinta vai estar úmida. Utilizo o azul, matiz aqui, tá? Lembre-se sempre que o matiz precisa ser feito enquanto a tinta estiver úmida. Para esta borda de asa, eu trabalhei o clareador e o rústico, trabalhando com o rústico na parte de fora da asa, matizando no sentido do contorno. Então, é pouquíssima tinta, só na beiradinha do pincel. Aí vai trabalhando com o pincel neste sentido aqui, ó. Neste sentido, vai colocando a tinta, vai empurrando a tinta ao redor aqui. Depois que você terminar, você vê que não tem mais tinta no pincel, tira no tecido e matiza no sentido do contorno. Isso ao redor inteiro da parte de cima da asa. Embaixo eu usei o clareador de base, né, o tom de amarelo,
e o rústico apenas nessa parte de baixo aqui da asa. Porque isso aqui, olha, no centro a gente trabalha que é para ficar bonitinho, mas vai ficar escondido no corpo, atrás do corpo da boneca, tá? Então essa parte a gente faz só para ficar bonitinho. Mas o que vai aparecer mesmo é essa ponta de asa que vai aparecer. Feito isso, espera a secagem. Pode também acelerar a secagem com um secador de cabelo ou um soprador, enfim. Eu prefiro aguardar a secagem natural da tinta. Aí você vai precisar de arame floral. Eu peguei esse arame bem fininho aqui, ó, tá? Ele deve ter espessura de no máximo 2 milímetros. Eu acredito que tenha menos até, deve ter 1 milímetro de espessura. É aquele arame floral forrado com branco, bem fininho. Você encontra ele em rolinhos. Aí você vai utilizar a quantidade necessária para fazer a borda da asa. Deixa eu tirar, caiu um alfinete aqui. De onde caiu? Daqui, desse beirado aqui. Eu alfinetei para ficar mais fácil de explicar como é feita a estruturação da asa. É necessário colocar um arame porque ela vai ficar muito mole. Mesmo que você tenha colocado feltro ou Microsoft, que foi o caso aqui, ela tende a ficar molinha, bem molinha. Então, o que a gente faz? Estrutura com esse arame, porque aí não fica uma asa muito pesada na boneca. Então, eu começo fazendo o seguinte. Eu começo com o arame aqui, viro a pontinha dele, não muito. Aí, eu vou passando o arame aqui, olha. Venho passando ao redor, fazendo bordado, a bordadura da asa toda. Chegando aqui, eu prendo nesse ganchinho. Venho, acomodo o arame ao lado do outro, faço. Aí vou fazendo toda a bordadura da parte de cima da asa. Eu prendi com alfinete só para que vocês pudessem entender. No caso, vocês não vão precisar alfinetar isso aqui. Então, você vai fazer toda essa estrutura primeiro. Faz toda a estrutura, vem aqui de novo. Prende no ganchinho novamente, por isso que esse ganchinho tem que ficar aqui, tem que ser um pouquinho comprido, olha. O tamanho dele daqui para cá. Se você levantar, levantando aqui, ó, tá vendo? Olha, ele tem uma alça um pouco grande, porque ele vai precisar segurar todos os arames que vão vir parar aqui no meio. Aí eu venho, passo pelo ganchinho, dou a volta, faço essa outra borda de asa aqui. Subo até aqui, aí eu passo o arame aqui por baixo e faço um outro ganchinho. Depois isso aqui vai ficar escondido, tá? Esse trabalho vai ficar escondido. Feito isso, aí você vai tirar todos esses alfinetes. Eu coloquei o alfinete só para que vocês tivessem uma noção de como é que fica a estrutura da asa. E com a linha na mesma cor do feltro ou do Microsoft que você estiver usando, você vai fazer um caseado ao redor. Pode ser ponto de chuleio também, pode ser chuleado, enfim. Você vai fazer um pontinho prendendo isso aqui, a asa. Eu vou fazer, depois eu volto e mostro como é que fica a asa, para a gente poder fazer a finalização da asa. Até mais, obrigada pessoal por estarem aqui no canal, por estar assistindo e a gente se vê. Até mais. Olá pessoal, voltando com a asinha, que eu fiquei de passar a costura, né, o chuleado ao redor do arame. Então, eu dei início por aqui, deixa eu pegar o lápis, fica mais fácil de apontar. Eu iniciei por aqui, vim chuleando os dois arames juntos aqui. Chegando no final, chuleei um lado, vim até o meio, depois voltei, chuleei o outro lado. É o suficiente para terminar a linha. Eu usei linha de costura comum, fio duplo. Aí aqui eu arrematei e introduzi o fio por dentro do feltro. Quando a gente for costurar o arame, procura pegar só o feltro aqui, ó, só essa beiradinha de feltro aqui. Procura não pegar a parte pintada, porque aí você não vê ponto aqui desse lado. Então, você vai aparecer o ponto mesmo
no feltro ou Microsoft, que foi o caso que eu usei aqui, ó. Tá vendo? Aí você volta com o fio duplo, né, na agulha de costura fina e vai terminando de fazer esse trabalho todo ao redor da asa. Conforme for terminando a linha, você arremata e introduz por dentro do feltro, entre o feltro e o tecido, para ficar um bom acabamento. Feito isso, vai pegar 29 centímetros de fitilho, né, uma fita fina. Essa aqui deve ter uns 5 milímetros, mais ou menos, né, pode ser as mais finas também. Eu optei por esse tom, que é um tom perolado. Mas você pode optar pelo tom que você quiser. É que esse tom, no caso, ele não vai ficar tão chamativo, tão aparente, quando a gente colocar na bonequinha. No molde vão ter duas marcações, 2x. O que a gente faz? A gente divide essa fita ao centro, coloca o centro aqui, bem nessa parte aqui. Nos lugares onde tem a marcação, a gente vai costurar pontinhos à mão. Aí evita também que esse ponto apareça na parte de trás aqui, ó. Vai pegar só mesmo no tecido pintado. Terminou de fazer isso, vem e faz uma argolinha, o suficiente para passar no braço da boneca. Chegar até o ombro da boneca. Eu aqui dei a espessura de 2 dedos, a largura de 2 dedos. Você pode estar fazendo isso do lado de cá também. Aí segura, dá um nozinho, para que isso não solte, porque a fita é muito lisa, né? Se você optar por um outro material, talvez não escorregue tanto, mas a fita é bem lisa. Dá um nozinho e um lacinho, faz um lacinho. Porque a gente vai vestir na bonequinha, isso entra e sai na boneca. Que ela pode servir tanto como fadinha, como uma boneca normal. Então, feito isso aqui, ó, né? Os 2 lacinhos. A gente pega a bonequinha. Já tá vestida, finalizada. Coloquei um arquinho no cabelo dela. Aí é só vestir na bonequinha. Coloco o bracinho com cuidado, tá? Porque uma peça que não é muito... Ela é bem delicada, uma boneca. Que não é tanto para brincar, é mais decorativa, né? Então, é uma boneca mais delicada. Caso você vá fazer uma boneca para brincar, a estrutura tem que ser outra, né? A cabeça não pode ficar movimentando, né? Não pode ser articulada, tem que ser uma cabeça fixa também. Mas olha aí, a asinha está pronta. Ela tá com tecido no rosto, olha aqui. Eu vou mostrar de lado aqui, que assim fica mais fácil, para que vocês visualizem o trabalho finalizado, né? Ela com as asinhas. Vou dar um pause aqui a partir da frente e na parte das costas. Esqueci, já ia passando batido. Antes de colocar a asa na boneca, ou depois também, não tem problema. Aqui, olha, fica esse arame, né? Onde a gente amarrou, fez as amarrações de arame. Eu pego uma florzinha, dessas florzinhas compradas a metro, né? Ou a flor que você tem aí, se quiser fazer em feltro também dá certo. Coloca a cola que você está acostumado a trabalhar para fixar, para fazer apliques, para fixar tecido com tecido. Vem aqui e faz o arremate nesse local, que assim fica bem, dá um acabamento bonito para a asa e não dá para ver o arame. O ideal é que seja uma cola que seja bem firme, que tenha uma fixação rápida. Assim fica um bom acabamento para o trabalho, ninguém virar o arame aí. Acho que aqui não coloquei cola desse lado, porque não tá querendo colar. E é só fixar mesmo com a cola. Eu gosto muito dessa, eu utilizo muito essa cola para fazer meus acabamentos, porque é uma cola rápida de secagem,
é limpa, né? E sendo um material claro, ela não deixa resíduo. Às vezes, no tecido mais escuro, ela deixa um pouquinho de resíduo. Vou segurar um pouquinho. Se for cola quente, precisa segurar também um pouquinho. Para a cola não soltar, deixa eu arrumar o vestidinho na boneca atrás. Então, aqui, é isso, tá vendo? Finaliza, dá uma finalização boa pro trabalho e ninguém vê a amarração de arame. E aqui ela já tá com a asinha, né? A estrutura dela já pronta, já tá uma fadinha, né? Era uma boneca, agora virou uma proposta de fada. Eu já vou mostrar a turminha toda, como ficou, para que vocês possam ver. Já volto. E aqui então a gente tem toda a turminha pronta, né? As bonequinhas viraram fadinhas e os menininhos viraram duendezinhos ou elfos, né? Da natureza. Cada capuz ficou com um detalhe, né? Esse ficou com uma raposinha deitada, que é o mesmo detalhe que eu coloquei no jumper dele. Teve uma pessoa que acertou que ele ia ser um menino, né? Uma pessoa comentou que ele tinha rosto de menino e realmente a proposta era para menino, mas eu não falei nada para ver qual era a reação de vocês. Uma pessoa apenas que fez esse comentário. A outra que não tinha feito o rostinho ainda, e eu amarrei as trancinhas, fiz os birotinhos aqui atrás, ó, né? Fiz um rostinho mais parecido com o rosto de boneca mesmo, bem com os olhinhos bem redondinhos. Ela tem aquele jumper de coelhinho, os sapatinhos também bem acabados. Aqui o outro menininho também. O mesmo bichinho que tem no capuz, que é um ouriço, é o que tem no jumper dele. Também já tá com o sapatinho finalizado, tudo bonitinho. E agora que a gente terminou a nossa bonequinha asiática, virou uma fadinha, né? Tem um detalhe no cabelinho, fiz uma tiarazinha com uma imitação de flor, desculpa que saiu do foco, uma imitação de flor de lótus no cabelinho. Então essa foi a turminha trabalhada no decorrer dos vídeos. Quem tiver interesse em ver todos os detalhes, é só acessar o canal. Nos vídeos tem os moldes, na descrição dos vídeos tem os moldes. A única coisa que não vai ter molde, que não vai ter tutorial ensinando, vídeo tutorial ensinando a fazer, são os detalhes dos capuzes dos meninos, porque esses eu cortei diretamente no tecido e já fui colocando no capuz de cada um. Então, aqui, por exemplo, este foi feito com, aqui tem o Melton, né? Eu trabalhei com um retalhozinho de Melton e feltro para fazer os espinhozinhos do bichinho, né? Aqui a parte de carinha foi toda bordada com linha de costura preta. Fiz umas folhinhas também, uns matinhos com o próprio feltro. Aqui é um tecido parecendo um polar, eu não sei bem o nome desse tecido aqui, ele é meio peludinho, mas pode fazer com feltro também. Aqui nozinhos franceses para dar aquela característica, né, do cogumelo. E o desse aqui também eu utilizei o feltro para fazer a raposinha. Trabalhei com a técnica de feltragem para prender o feltro branco ao feltro cor de laranja. Oh, tão bobo, coitadinho. Cansado de ficar aqui já.
E o matinho, o cogumelo foi feito... Deixa eu segurar ele porque tá tombando. Foi feito com a mesma técnica do outro menininho. Então, aqui está a proposta finalizada. Espero que vocês tenham gostado dos trabalhos e aguardo ver o trabalho de vocês. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui.